nada menos e nada mais que o próprio Jonas na Bíblia poderia falar isso pra gente. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Jonas. O versículo 1. Jonas, versículo 1 e capítulo 1. Primeiro. Amém. Amém? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Durante muito tempo, meus amigos, o Senhor tem, às vezes a gente tem ficado numa situação um pouco parecida com a de Jonas, sabe? Um pouco parecida, que eu digo o Senhor veio e falou com Jonas, Jonas duvidou daquilo que o Senhor tinha falado e ficou indeciso se iria ou não, sabe? E quando assim que o Senhor veio falar a Jonas, Jonas fez totalmente o oposto do que o Senhor tinha pedido a ele, sabe? Quando a palavra veio a Jonas, Jonas pega um barco que vai para destino a Tarsis. O Senhor pediu para Jonas ir para Nínive e Jonas pega e vai para Tarsis. E exatamente aqui no começo, eu vejo que muitas vezes eu me encontrei nessa situação, sabe, gente? De o Senhor pedir para fazer algo e a gente fazer totalmente o oposto, totalmente diferente daquilo que o Senhor pediu. Às vezes o Senhor pede para a gente vir aqui pregar e a gente se acovarda e a gente muda de direção aquilo que a gente quer fazer, que o Senhor quer fazer, e acaba fazendo outras coisas, mil e outras coisas, menos aquilo que o Senhor pediu. E como diz a Bíblia, Jonas pega e foge para Tarsis. Ele pega um navio que vai sentido a Tarsis, a fim de fugir dos olhos de Deus. Deus tinha pedido, o Senhor Jesus tinha pedido para ele pregar na cidade de Nínive, porque a malícia daquela cidade, a maldade tinha subido à presença de Deus. E aí o Senhor pede a Jonas para que ele vá lá pregar, para aquele povo ali se arrepender. E Jonas, com medo do que poderia acontecer, pega e foge para a cidade de Tarsis. E aí, quando Jonas entra no barco e vai para Tarsis, logo no meio da viagem se levanta uma grande tempestade. A Bíblia fala uma grande tempestade, que especifica que o barco estava para se torar ao meio, se quebrar ao meio. E os marinheiros ali do barco ficaram com muito medo daquela situação que estava acontecendo ali. Enquanto Jonas, ele dormia no porão do barco, sabe, meus amigos, sem medo e na paz, achando que estava tudo bom, simplesmente querendo fugir dos olhos de Deus. Mas aqui nessa parte eu fico me perguntando o que estava passando na cabeça de Jonas para querer fugir da presença de Deus. Afinal de contas, os olhos de Deus estão por toda a parte, sabe, meus amigos? E Jonas dorme e o chefe dos marinheiros, ele desce ao porão e vai lá em Jonas e pergunta por que Jonas dorme, sabe? E Jonas se levanta e começa a explicar o motivo da situação, da tempestade. Ele explica que o motivo da tempestade era ele. E aí os marinheiros perguntam a ele: o que é que a gente pode fazer para essa tempestade parar? E aí, quando ele pergunta isso, Jonas fala: se vocês me lançarem ao mar, a tempestade cessa. Mas os marinheiros provavelmente tinham medo de acontecer alguma coisa com Jonas morrer e ele ter a culpa perante Deus daquele suicídio. Então eles preferem um plano B, eles preferem fazer outras coisas. Eles preferiram, os marinheiros ali, preferiram remar mais forte em direção à terra e tirar todo o peso que estava sobre o barco. Todo o peso que estava sobre o barco. E aí, nada disso adianta.
exatamente nada do que eles fizeram adiantado. E Jonas repete que se lançasse ele novamente no mar, a tempestade ia cessar. E então, finalmente, eles oram ali a Deus e explicam a Deus que Jonas quer ser lançado no mar. Então Jonas é lançado e rapidamente um peixe vem e engole Jonas. Exatamente nessa parte, meus amigos, que eu peço que vocês foquem. A desobediência de Jonas levou ele a um lugar a qual totalmente diferente que Deus tinha pedido a ele. Ele podia simplesmente ir na cidade de Nínive e pregar aquilo que o Senhor tinha pedido. Era simples. Jonas preferiu fazer essa enrolação toda a fim de fugir para Deus talvez se esquecer dele ou fugir dos olhos de Deus. Mas é impossível. Mas ele quis. E aí Jonas foge, vai para a cidade de Tarsis e é engolido pelo peixe. E aí Jonas, a Bíblia fala que Jonas ficou 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe, na barriga do peixe, sabe? E muitas vezes Deus nos leva a um lugar mais obscuro quando a gente desobedece a Ele, sabe? Como eu falei no início e como eu falei na pregação passada também, o Senhor tem nos chamado, sabe? E muitas vezes a gente se encontra numa situação de que não quer obedecer ou quer fazer outra coisa, como aconteceu muito comigo. Deus me chamou várias e várias vezes e eu me sentia bem na zona de conforto que eu estava sentado, que era ficar no fundo, achando que eu estava fazendo tudo, ficar no fundo sentado, só escutando a palavra, ficando muito satisfeito da palavra, mas eu não tinha aquela coragem de vir aqui na frente e falar do amor de Deus. Mas eu não tinha aquela coragem de vir aqui e pregar, de vir aqui falar para os meus amigos, sabe? Eu sempre achei que onde eu estava sentado, no lugar do fundo, como eu gostava de sempre ficar no fundo, era um lugar que eu me sentia que já ia para o céu ali, só fazendo aquilo, sabe? Mas, meus amigos, o Senhor diz nessa noite que o Senhor não está satisfeito com essa zona de conforto, sabe? E ficar só sentado, e ficar só esperando o que eu não sei, que a gente só vem para escutar e ir embora, a nossa vida não muda, e a gente continua nessa a vida inteira, passa anos e anos nessa. Eu achei muito lindo quando o Felipe falou lá naquele evento que aconteceu lá no João Bezerra, um exército surgiu. Sabe, meus amigos, se quando a gente entende isso, que o exército surgiu, a gente somos soldados, então pegue seu fuzil, que é a sua Bíblia, e comece a falar do amor de Jesus, e comece a falar para todo mundo que está ao seu redor, comece a viver, comece a pregar, pare de fugir daquilo que Deus tem chamado, daquilo que Deus tem preparado. E aí, voltando aqui à Bíblia, Jonas vai e foge vai e fica 3 dias e 3 noites ali na entranha do peixe, sabe? A Bíblia não especifica qual o peixe, mas fala um grande peixe. E ali, 3 dias e 3 noites que Jonas se encontra lá, ele começa a se arrepender a Deus. Ele começa a orar a Deus, a suplicar a Deus, sabe? Para que Deus tenha misericórdia dele. Aqui no versículo 2, verso 2, versículo 2, capítulo 2, acompanha aí a súplica de Jonas. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor,
e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu que oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que voltei pagarei, do Senhor vem a salvação. Então, meus amigos, vocês veem aqui claramente a enrolação toda aqui, do chamado de Jonas até onde Jonas foi parar, por simplesmente querer fugir do chamado de Deus, fugir da voz de Deus. E o Senhor vai e cria uma situação para que Jonas se arrependa. Quem imaginaria que Jonas ia ficar 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe? Sabe, meus amigos? Então, essa mensagem tem falado durante muito tempo comigo, sabe? A obediência do Senhor, sabe? E aonde a desobediência pode nos levar. É um tempo que eu tenho refletido muito nessa palavra, sabe? Eu tenho pensado muito nisso. Eu tenho orado muito em cima disso, sabe, meus amigos? Porque, é como eu falei, eu passei muito tempo fugindo do chamado de Deus, sabe? Eu passei muito tempo querendo fazer as minhas coisas, priorizando as minhas coisas e achando que as coisas funcionavam do jeito que eu quis, do jeito que eu queria, sabe? Mas não, o Senhor, Ele tem planos perfeitos pra gente, sabe? Quando a gente obedece, quando a gente começa a andar conforme Ele quer, isso requer deixar de vergonha, deixar de timidez, sabe? Porque, para quem me conhece, eu sou uma pessoa muito tímida, mas eu venho aqui sempre quando eu posso, aliás, sempre quando o Senhor me chama, eu venho aqui e venço essa timidez, sabe? É como um leão que segura, é como um leão que morde a força muito forte, que tenta nos travar, sabe, meus amigos? Mas quando a gente decide viver aquilo que o Senhor tem preparado, o Senhor nos capacita. A gente se acha pequeno, a gente acha que nunca vai conseguir, mas quando a gente chega aqui, o Senhor começa a falar, o Senhor começa a fluir, o Espírito Santo do Senhor começa a falar dentro de nós as palavras necessárias para a gente vir aqui falar, sabe, meus amigos? Então, assim que a pastora falou comigo, eu perguntou se eu podia pregar. Logo rapidamente veio a palavra de Jonas na minha cabeça. Mas não é a minha palavra que eu venho trazer aqui, sabe? É a palavra do Senhor. Então eu orei de domingo para cá, pedindo a Deus uma resposta, uma confirmação se era isso. E hoje o Senhor me confirmou de um jeito muito que eu nem imaginava que Ele ia falar, que Ele ia me confirmar, e o Senhor me confirmou. Sabe, meus amigos? Então, é exatamente isso, é sobre obedecer a palavra do Senhor, é sobre cumprir chamado, é sobre deixar de lado nossas vontades, é sobre correr atrás daquilo que o Senhor tem para nós, sabe? Eu fico muito feliz quando eu vejo meus irmãos aqui, vindo aqui na frente, falando, sabe? Porque o Senhor tem chamado pessoas ousadas, sabe? Pessoas que não têm medo de vir aqui, sabe? Porque dá um certo medo. Então, o Senhor, Ele tem forjado homens de caráter e mulheres de caráter aqui, sabe? O Senhor tem chamado um exército. Por isso, eu louvo a Deus por estar aqui mais uma vez. E voltando aqui às escrituras que eu já tenho um pouco esquecido, então finalmente, depois de Jonas ter pedido uma segunda chance a Deus nas entranhas do peixe, o Senhor Jesus, Ele ordena que o peixe cuspa Jonas. E o detalhe é que o peixe cospe Jonas na terra. Sabe, meus amigos, o peixe poderia simplesmente soltar Jonas no mar para ele ir nadando. Deus é fiel. Afinal de contas, ele até merecia isso. O Senhor poderia simplesmente mandar ele ir nadando, mas o peixe solta ele em terra seca. E a Bíblia fala que Jonas prega nessa cidade de Nínive e aquele povo ali se arrepende, sabe? E todos ali são convertidos ao Senhor Jesus porque se arrependeram do seu mal, sabe? Então, a mensagem que fica é exatamente essa, meus amigos. Para repetir mais uma vez, é sobre obedecer ao chamado do Senhor Jesus, é sobre querer fazer a vontade dele, sabe? E eu fico muito feliz. A mensagem que fica é essa.
Eu espero, no fundo do meu coração, voltar aqui várias vezes Em nome de Jesus, para falar do nome do eu creio. Senhor, porque é viciante, sabe? No início a gente tem medo, mas depois a gente quer voltar aqui várias vezes. E eu agradeço muito ao Senhor por isso. Eu quero agradecer a oportunidade e muito obrigado. Amém.